Olá, tudo bem? Hoje é um cafezinho com a Kayoko, respondendo as perguntas feitas na comunidade do YouTube. Então foi feita a seguinte pergunta: qual é a sua maior dificuldade, a maior dúvida ao fazer um fermentado? E nós obtivemos as seguintes respostas. 43% responderam medo de contaminação. 26% disseram não sei avaliar quando já está fermentado. 25% responderam como sei que já está pronto. 21% como sei que já está fermentando. 6% dúvidas a respeito da higienização de utensílios e dos vegetais. Então vamos à resposta dessas perguntas. Não vou responder necessariamente nesta sequência, mas eu vou discorrer pela seguinte ordem, falando desde a higienização dos alimentos até alimento já fermentado. Os vegetais devem ser apenas lavados com água, não usar nenhum químico e nem nada de vinagre, deixar de molho no vinagre, fazer esse tipo de higienização. Somente passar água corrente e lavar as frutas, só passar uma água, né? Passar a mão e só. Nós vamos tirar a poeira. Não devemos exagerar nessa lavagem para não tirar as enzimas e os micro-organismos que contém nelas, o qual nós devemos ativar. E também a higienização dos utensílios. Não há necessidade de esterilizar, porque você vai usar os vegetais que você pegou da natureza e tirou o pó somente e vai colocar para fermentar. Então não há necessidade de higienizar, de ferver os vidros e tudo mais, a não ser que você tenha detectado alguma contaminação na sua casa. Aí sim, se não, lave com água e sabão ou detergente neutro, lave bem e deixe secar naturalmente. E nós vamos usar assim. Porque a lactofermentação, quando ela começa a fermentação, ela se protege muito de outras contaminações. Ela protege todo o ambiente, tá? De outras contaminações. A contaminação mais temida em termos de contaminação de alimentos, é o botulismo. Ela acontece no meio totalmente anaeróbio e no meio alcalino. Alcalino quer dizer que não é ácido. E no meio anaeróbio é onde não tem a presença de oxigênio. E também tem o medo, o risco das infecções intestinais, de pegar uma infecção, superinfecção intestinal, isso também é muito perigoso. Essas infecções se desenvolvem no meio onde o alimento foi exposto ao ar ambiente. Hoje eu tenho um alimento contaminado aqui, posso mostrar. Esse alimento está exposto ao ambiente, o ar ambiente. Está para fora da linha d'água dessa fermentação. Quando foi tirado para consumir, consumiu e depois guardou desse jeito mesmo na geladeira. Aí quando você vai ver depois de algum tempo, pode ter aí um desenvolvimento de um certo bolor. Pode também, quando fica exposto ao ar ambiente, esquece o alimento, por exemplo, uma maionese, numa festa, nos dias quentes, acontece a contaminação ali também e que costuma acontecer e várias pessoas terem que correr para o hospital. Esse tipo de contaminação acontece quando expomos o alimento ao ar ambiente. Eu tenho um vídeo no YouTube que falo sobre a infecção por botulismo. É um vídeo bem explicativo, muito bom, é uma aula mesmo, se existe risco de botulismo nos alimentos fermentados. Quando nós fazemos um alimento fermentado, o primeiro cuidado é que este alimento esteja imerso dentro de um líquido. Seja um líquido que nós geramos com o massageamento dos legumes, das verduras, ou seja um líquido acrescentado
numa fermentação de picles. Você adiciona uma salmoura. Então esse líquido tem que estar cobrindo todos os legumes e verduras. Nada pode ficar apontando para cima da linha d'água, como nós vimos esse exemplo de hoje. Isso faz parte da segurança para que não aconteçam as contaminações. Deverá conter o sal, em média 2%. Isso é importante também, porque o sal protege de contaminações. Os vegetais precisam estar totalmente imersos. Eu não me canso de falar disso, porque é muito importante. É preciso colocar um peso em cima dos vegetais que estão sendo fermentados. Não adianta você colocar a água cobrindo os vegetais naquele momento que você preparou e esquecer deles. Porque quando começa a fermentar, olha só, olha o sinal de que a fermentação começou. Acontece a liberação de gases da fermentação. Você fica olhando, bem paradinho ali olhando, você começa a observar as bolinhas que começam a subir. Isso indica que começou uma fermentação. No início começa bem devagarzinho e depois vão ficando mais intenso. E essas bolhas que vão subindo não é de oxigênio, ele é gás carbônico, CO2. Ele também protege a fermentação. E ele tem uma força de erguer. No caso do chucrute, ele vem fermentando lá de baixo e essas bolhas vêm subindo e elevando os vegetais que estavam comprimidos lá embaixo. E se o peso for leve, então os vegetais chegam a ser expostos além da linha d'água. E aí ocorre a contaminação e surge o bolor. Por isso é importante acompanhar todos os dias. E todos os dias vá lá dar uma olhada naquele alimento que você está fermentando. Pegue o vasilhame e dá uma agitadinha naquele líquido. Por quê? Porque o bolor adora chegar num líquido parado, tá? Então é por isso nós devemos agitar esse vidro para evitar o bolor. Seria bom que se nós tivéssemos um frasco apropriado, onde pudesse ter ali um ambiente sem oxigênio. Nós podemos usar de várias maneiras para deixar aquele ambiente livre de presença de oxigênio. Podemos colocar uma válvula numa tampa e colocar uma válvula airlock, que chama, que deixa sair os gases da fermentação de dentro para fora, mas evita a entrada de oxigênio do ar ambiente para dentro do nosso fermentado. Quando você fizer uma viagem, alguém fizer uma viagem para o exterior, pode trazer essas tampas que ajudariam bastante. Mas enquanto nós não temos, podemos fazer desse jeito assim, agitando, e logo que começar a acidez, a formação da acidez, quando começa a liberação das primeiras bolhas, você observa, já no dia seguinte, se você experimentar o líquido, a salmoura, você vai já sentir uma leve acidez. E vai observando, e quando a acidez estiver boa, você julgar que aquela acidez está boa, então você pode levar esse alimento lá para a geladeira. A pergunta de que, olha, eu não sei quando o fermentado está pronto. Você vai dizer quando está bom, quando a acidez está boa, quando a textura daquele alimento estiver bom, para o seu paladar, para o seu gosto. Um alimento fermentado, ele não fica com a textura e a crocância de um alimento cru. Ele muda, ele fica um pouco mais, não é de cozido, mas também não é de um alimento cru. A acidez deve ser boa, mas também existem fermentações de um dia. Por exemplo, tem aquele fermentado de berinjela que eu ensino, de um dia só, você deixa fora da geladeira, ele fermenta, levanta bolhas com um dia. Aqui onde eu moro é quente e um dia é suficiente. Não fica ácido ainda, mas já foi gerado ali lactobacilos. E aí no dia seguinte eu já termino fazendo com dele
acrescentando outros ingredientes. Existe o quinti, que geralmente com 3 dias de fermentação ele está ótimo. E daí já podemos levar para a geladeira e começar a consumir depois de mais alguns dias, uma semana, porque vai alho. Uma semana de fermentação já sai aquele sabor de alho cru, então fica bom para ser consumido. Existe também o chucrute. O chucrute é uma fermentação um pouco mais longa, de pelo menos uma semana. O chucrute de repolho verde, com uma semana ele fica bom. Há pessoas que preferem mais longa fermentação e tem alguma pessoa assim que possa até preferir 1 mês de fermentado. Aí então você deve ir testando cada vez que faz, deixar uma parte fermentando mais e consumir outra parte mais cedo e vai testando. A gente precisa testar o nosso paladar, o nosso gosto. Quando a fermentação iniciou e passou 2 dias, você começa a observar no 3º dia, assim, você começa a observar que o líquido fica turvo. Fica assim bem turvinho mesmo, fica, nossa, ficou feio, né? Tava tão bonito no vidro, as cores eram tão vivas, mas agora o líquido está turvo. É assim mesmo, é característico. Aí passando mais tempo de fermentação, aquele líquido vai ficando límpido e aí acontece que aquela coisa turva, ela vai descer e vai assentar no fundo do vidro. São as fibras vegetais e também as leveduras inativas que vão para o fundo. Assim que a acidez for alcançada, então você leve esse fermentado para a geladeira, porque nós aqui no Brasil, a maior parte do Brasil tem um clima bem quente e o calor favorece o crescimento do mofo e também de outra contaminação por levedura também. Então, assim que já estiver fermentado, estiver ácido, gostoso, então leve para a geladeira, porque é um alimento vivo, não dá para deixar o nosso alimento fermentado fora da geladeira, porque aí você tem que pôr muito sal para mantê-lo fora da geladeira, porque ele é um alimento vivo e a fermentação mesmo devagar continua. Ele continua inclusive dentro da geladeira. Na avaliação do seu alimento fermentado, você deve considerar a acidez, o sabor, a maciez e a crocância e o cheiro também. O cheiro de um alimento fermentado é uma marinada assim suave, avinagrada, é aquele cheiro. Alguns vegetais têm um cheiro mais forte, então logo que você abre o alimento que está com a tampa fechada, está na geladeira, por exemplo, o chucrute, ela tem um cheiro forte. No caso de nabo, rabanete, couve, brócolis, eles têm um cheiro mais forte, mas é delicioso. Então a sugestão é abrir com antecedência, antes do horário que você vai começar a comer, 10, 15 minutos antes, pegue o seu fermentado, abra a tampa e deixe um pouco fora, para que esse cheiro possa esvair. Espero ter sanado as dúvidas, principalmente que tenha dado mais segurança e mais confiança em começar a fazer o seu lacto fermentado em casa. Eu tenho vários cursos, já estão disponíveis na plataforma. Na descrição do vídeo vai constar o link, você pode acessar a esse link, você pode entrar na plataforma lá do curso e pesquisar, olhar o que é o conteúdo dele. Tem um videozinho lá preparado para que você possa ouvir também, assistir e pode consultar assim o conteúdo, é interessante. E se você se animar, espero você nos cursos. Eu tenho muita coisa ali para ensinar ainda mais para que você possa fazer o seu alimento fermentado. Acesse a página do curso, olhe o conteúdo e faça a opção por fazer este curso. Eu considero estes cursos valiosos. Será um conteúdo para a sua vida, que vai levar a transformação
na sua alimentação e, consequentemente, mais saúde para você e para sua família. Eu vou tirar isso que está cheirando muito mal. Olha só, olha o sinal de que a fermentação começou, né? Acontece. Seria bom que quando fazemos transformação do seu alimento, da sua culinária e transformação de sua... deixa eu repetir daqui, ó. Olhe o conteúdo e opte, faça a opção. Acesse a página do curso